Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Doutora Tatiana Saque, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Adalberto. Tudo bem? E vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo por aqui, doutora Tati. A gente falava antes da vinheta sobre o momento em que os donos saem de casa e, contrariando a máxima, nesse caso, quando os gatos saem, os ratos não fazem a festa, doutora. Até quanto tempo esse pet pode ficar sozinho em casa e há algum malefício? Então, eu gosto muito da palavra depende. Muito mesmo. Eu sempre falo que cada caso é um caso, né? E nada melhor do que a gente conhecer o nosso pet para saber, né, quanto tempo que ele poderia eventualmente ficar sozinho em casa. No geral, o que a gente pensa, né? Os cães, eles são animais que requerem cuidados com mais frequência, eles são mais dependentes do tutor, muitas vezes eles são mais apegados e com tendência a ficar ali mais próximo do tutor, né? Então a gente fala que no geral ali de 8 a 12 horas eles podem ficar sozinhos numa boa, podendo eventualmente até ficar sozinho de um dia para o outro, dependendo da rotina da casa, né? Vamos dizer assim, meu cachorro só come de manhã, e ele adora ficar no quintal, ele fica vendo o movimento da rua, ele fica de boa ali, tudo bem, então eu vou dar comida para ele às 8 horas da manhã e vou voltar às 8 horas da manhã do dia seguinte. Será que tem problema? Né? Se você conhece a personalidade do seu animal, você vai saber se tem problema ou não. Tem animais que, se ficarem sozinhos 24 horas, eles colocam a casa abaixo, né? E tem animais que não, animais que ficam ali numa boa, que vão ficar vendo o movimento da rua, que vão brincar, vão se distrair, e tem outros que realmente não ficam bem esse tempo todo. Tati, eu já vi, por exemplo, o relato... Pode falar. Por exemplo, o tutor que fala assim, olha, mas meu pet, ele só come se eu estiver em casa. Se eu chegar lá pra ele, apresentar ali a ração, apresentar a comida. Aí eu já fiquei pensando, se essa pessoa vai sair pro trabalho, por exemplo, vai ficar um tempo fora de casa, como é que então vai ficar essa adaptação a esse animal que só tem, não sei se a palavra certa é costume, mas só tem o costume de comer se tiver o tutor ali com ele? Então, esse é um dos fatores que pode ser limitante em você deixar ou não seu animal sozinho, né? Eu vou dar o exemplo dos meus, assim, propriamente dos meus cães. Os meus cães, eu tenho 4 cães, eles vivem no quintal. Eu sei que eles ficam numa boa no quintal, eles brincam entre eles latem no portão, eles descansam, eles comem manga, enfim, eles têm uma rotina, mas eles comem 2 vezes ao dia. Então eu dou comida para eles, mesmo que eu não esteja, assim, eles comem na minha presença, né? Eles estão ali, eu tô aqui, eles comem. Então, se eu quiser que eles se alimentem de novo, eu tenho que estar presente de novo ali às 6 horas da tarde até às 8 horas da noite para eles fazerem mais uma refeição. E realmente, assim, tem animal que fica esperando o tutor chegar em casa para se alimentar. Então, e eu inclusive falo para os clientes, falo assim, gente, não adianta deixar comida à vontade para o cachorro. Na grande maioria das vezes ele não vai comer enquanto você não chegar na sua casa, ele fica te esperando, porque eles têm um comportamento social de matilha. Né? Então, é isso. Doutora, o que você costuma dizer, desculpa, Adalberto, ia acrescentar aqui, mas é que normalmente a senhora explica que cada animal conhece a rotina da casa em que vive, conhece a rotina do dono, a hora que chega, a hora que sai, a quantidade de alimento e também a frequência, mas olhando para cada um desses animais, cada tipo de cachorro, cada tipo de gato, eles também têm particularidades no quesito ficar sozinho, solidão, como ele fica à vontade, sem o tutor? Então, a gente entende que os cães, eles, como eu falei, eles acabam sendo mais dependentes, né? Então, eles acabam tendo um período para ficar sozinho menor. Assim, o ideal seria que eles ficassem menos tempo sozinhos. Os gatos, principalmente se eles vivem, né, ali em 2, 3, se eles vivem num grupo que se dá bem, que brinca, né, que não tem briga e tudo, os gatos, eles podem ficar muito bem sozinhos, às vezes até por 24, 48 horas, se você deixar a alimentação disponível, porque o gato come pequenas porções várias vezes ao dia, né, e a água disponível, mas também conheço muitos gatos que são extremamente dependentes do tutor.
tá? E às vezes o tutor ele se ausenta ali durante algumas horas e o gato já fica bastante agitado. Eu tinha uma gata assim. Eu tinha uma gata que quando eu viajava para São Paulo, quando eu fazia minha pós-graduação, o final de semana que eu viajava, o meu ex-marido falava que ela ficava o tempo inteiro miando pela casa me procurando, entendeu? Então isso, por exemplo, é um sinal de ansiedade de separação, né? O animal fica ali te procurando e querendo estar perto, mesmo ela tendo o companheiro dela e o meu ex-marido em casa. Eu gostei desse termo, doutora Tati. Explica um pouquinho pra gente, essa ansiedade de separação. É justamente quando o pet, ele sente essa ausência, né, do tutor dele dentro de casa. E como é que a gente pode fazer para melhorar essa relação com ele ali? Então, a ansiedade de separação, ela é um termo, inclusive usado, né, assim, na psiquiatria canina, digamos assim. Né, é um dos problemas mais recorrentes que a gente tem, que acontecem com muita frequência. Então, muitas vezes acontece do tutor e o animal, né, eles estabelecerem um vínculo tão forte, né, e de tanta dependência, que quando a pessoa começa a se aprontar para sair, o cachorro já começa a desenvolver sinal de ansiedade, ele já começa a ficar ofegante, ele já começa a andar pela casa, muitas vezes esse tutor, ele sai, o cachorro fica atrás da porta 8 horas, o tutor vai ficar 8 horas fora, ele fica 8 horas atrás da porta esperando, ou ele cava a porta, ou ele faz xixi e cocô fora de lugar, né? Isso tudo são sinais de ansiedade de separação. E muitas vezes essa ansiedade é a gente mesmo que provoca no animal, porque a gente começa a ficar com dó de deixar o animal sozinho, né? E começa a criar ali uma vibe negativa. Eu tô com dó, coitadinho, meu filhote, e isso vai gerando uma ansiedade no animal também. Né? Então, o ideal seria que a gente se comportasse da maneira mais natural possível, né? Para evitar que isso acontecesse, mas pode acontecer dependendo da personalidade do animal. Doutora, Leonardo mandou uma pergunta muito interessante aqui, perguntando se a ansiedade de separação que a senhora explicou também pode ocorrer entre um animal e outro quando tem mais de um em casa? Olha, eu acredito que sim. Assim, eu nunca tive relato, né? Um relato especificamente. Tem alguns animais que ficam muito agitados, às vezes até porque vamos supor, eu estou saindo para levar um dos meus animais no veterinário e o outro vai ficar em casa e ele não está acostumado a ficar sozinho. Isso pode gerar um certo nível de ansiedade. Não sei se necessariamente a ansiedade de separação, porque esse termo é usado realmente na relação entre o animal e o tutor. Mas de alguma forma um sentimento de que algo diferente do que ele está acostumado aconteceu, né? Exatamente. Agora, Tati, eu tenho uma dúvida aqui. A gente estava falando, por exemplo, dessa realidade quando a pessoa sai para trabalhar, vai ficar ali, por exemplo, Borém, 6, 7, 8 horas fora de casa. Mas quando essa ausência, doutora Tati, ela vai ser por um período mais longo, tem como fazer algum tipo de adaptação com o pet ali, já pensando que a pessoa vai ficar um pouco mais tempo fora de casa, 10, 12 horas, essa questão do tempo, como é que a gente ajusta? Então, é muito difícil, porque depende da rotina da casa, né? Assim, eu acho que o que eu falo para os meus clientes, às vezes as pessoas falam assim, mas eu deixei ele em casa, e quando eu voltei ele tinha destruído, sei lá, destruído o vaso de dentro da sala. Né? Eu falo assim, os animais, principalmente os cães, eles são animais sociáveis, animais de matilha, né, de grupo e que precisam de atividade. Então você imagina, você pegar um animal e você deixar ele ali 12 horas, né, vai deixar ele 12 horas sozinho. Se você não estabelecer essa rotina, por exemplo, vou fazer uma atividade física com o meu cão antes de sair, né, para ele se cansar e se distrair, eu vou dar um brinquedo na hora que eu estiver saindo para ele ir lá roer, enquanto ele se distrai, eu viro as costas e saio sem muito alarde, né? Todas essas coisas vão ajudar, mas dependendo da personalidade do animal, vão ter animais que não vão conseguir ficar um período tão longo sozinho. E tem alguns animais, inclusive, que mudam o comportamento ao longo do tempo. Eu estou, inclusive, com uma paciente minha que é bem velhinha, ela tem 14 anos, e agora, já depois de mais idosa,
Toda vez que a tutora sai de casa, pode ser 1 hora, 2 horas ou 3 horas, a cachorra fica vocalizando e andando pela casa e gritando o tempo todo, né? Então agora eles estão dependentes de levar o cachorro para todo lugar, porque ela não se adapta mais em ficar sozinha, né? Então, por exemplo, muitas vezes precisa de uma intervenção de um veterinário comportamental, ou até ou de um adestrador para trabalhar esse tipo de comportamento e reduzir esses sinais. E alguns animais podem precisar de medicação. Eu ia até perguntar, doutora Tati, sobre essa questão da idade, assim, com o passar dos anos aí, esse comportamento ali do pet com o tutor vai mudando também com a idade dele, à medida que ele vai ficando mais velho ali, ou mais dependente, por exemplo? Em que sentido você diria, assim? No Que sentido tipo da de... dependência dele com o tutor. Ele vai tendo uma dificuldade maior de ficar mais tempo sozinho do que quando ele é um filhote, por exemplo? Então, assim, o animal, o filhote e o idoso, eles deveriam ser deixados o menor tempo possível sozinhos, tá? Isso é um fato e caso você precise deixá-los um tempo a mais, a gente tem que ter uma visão ali de possíveis problemas, né? Posso dar o relato do meu próprio cão, que aconteceu comigo há 2 semanas atrás, que eu dei o brinquedo recheável para todos eles brincarem, antes de eu sair, que eu ia ficar um tempo fora. Dei o brinquedo, cada um foi para o seu canto brincar. Eu fui para Vila Velha, quando estava lá em Vila Velha, lembrei que esqueci a chave, tive que voltar para casa, meia hora depois. Meia hora depois eu pego o meu vira-lata de 15 anos, que já tem problema de mobilidade, que não consegue se movimentar direito, tudo. Ele tinha entrado atrás de uma grade do quintal para tentar enterrar o brinquedo que eu dei para ele se divertir, e ele estava ali entalado, ele estava preso. E ele já estava, assim, super ofegante, super estressado. Se eu não tivesse voltado para casa, ele poderia ter morrido. Ou seja, tem todo o tutor também tem que ter essa percepção realmente da necessidade também que o seu pet tem, né, doutora Tati? Exatamente. Esse meu mesmo cachorro, ele tem 15 anos já, né? É um senhorzinho mesmo, é um vira-lata de 15 anos. Esse mesmo cachorro, esse tempo atrás, eu dormi na casa do meu namorado, minha faxineira veio cuidar deles na noite anterior. No dia seguinte, ela chegou aqui, ele estava com dificuldade de se levantar da cama, ele não conseguia levantar, ele fez xixi, cocô no lugar onde ele estava, e eu tive que voltar de onde eu estava para socorrer ele, porque ele não conseguia se locomover, entendeu? Então a gente tem que entender a realidade, a nossa rotina e a realidade do animal. Ótimo. Doutora Tati, muito obrigado pelas explicações com a gente aqui nesta quinta-feira. Clube Pet, a partir de agora com a gente, porém, às quintas-feiras aqui no CBN Cotidiano. E na quinta-feira que vem, doutora Tati, a gente volta com novos temas aqui com os nossos ouvintes. Isso aí, até a próxima quinta.